Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso é o show do SmackDown Live, então sejam muito bem-vindos. Você vai assistindo, você vai entendendo, eu falo sobre o que aconteceu no show e vou dando palpites, minha opinião, etc, etc, etc. Então sem mais delongas, vamos nessa. Bom, o show foi aberto com John Cena, o grande John Cena, 16 vezes campeão mundial. Lembrando que estávamos tendo um show em Toronto ainda, no Canadá. Então, geralmente, quando tá em outro país, a torcida sempre é animada. E como sempre, a torcida ficou ali dividida, né? De um lado, Let's Go Cena. Do lado anterior, de Cena Sucks. Enfim, lado anterior não, lado oposto, né? E o John Cena, então, foi lá comentar sobre o que tinha acontecido no SmackDown passado. E ele falou que ele teve um combate com o Nakamura. Ele perdeu pro Nakamura, ele ficou meio que chocado com a derrota dele e ele passou a respeitar o Nakamura porque ele viu que o Nakamura é um cara durão, né? Ou seja, vendendo aquela velha ideia da WWE de colocar mídia o máximo possível no Nakamura. Não, Nakamura é isso, Nakamura é durão, Nakamura é uma lenda, Nakamura não sei o que. Então todo mundo vai elogiar o Nakamura. Daqui a pouco aparece até os caras mais orgulhosos do mundo elogiando o Nakamura ali pra poder vender a ideia de que o Nakamura é um Superman, tudo isso, etc, etc, né? E aí então ele foi interrompido pelo Baron Corbin, o Mr. Money in the Bank Baron Corbin. E detalhe, com uma theme song diferente e uma entrada diferente. Eu não consegui ouvir a theme song direito, até porque ele só entrou ali na rampa, então não deu pra ouvir lá completa. Eu também só ouvi uma vez, então não sei dizer se a theme song é boa ou não. A outra era boa, a outra entrada dele, eu gostava, a theme, a entrada e tal, mas a WWE mudou. Assim, o fogo ali atrás eu achei interessante. Eu não sei como que vai ser a entrada dele pra lutar exatamente, se ele vai entrar de boa, se ele vai fazer tudo aquilo que ele fazia antes, né, de ir entrando de pouquinho em pouquinho, eu não sei exatamente, mas assim, estão mudando um pouco o personagem dele, não é de agora, ele começou a perder bastante ultimamente, às vezes atua como covarde, é Mr. Money in the Bank, então tem que ter esse perfil mesmo. Agora mudaram a theme, vamos ver onde isso se caminha. Eu quero ouvir melhor essa theme pra dizer se eu prefiro essa ou a antiga, mas a antiga já era boa, né? Mas o fato é que o Baron Corbin vai lá e fala que tá cansado de ouvir falar do Nakamura e tá igual eu então. E aí então o Baron Corbin diz que quem o John Cena deveria respeitar é ele ali, Baron Corbin, e não o Nakamura. E aí então o John Cena vai falar, olha, eu acho que não deveria te respeitar porque o próprio público não te respeita. Você é isso que tá escrito no cartaz ali. E tava escrito no cartaz que Baron Corbin era uma lata de lixo, era um lixo, né? E aí então o John Cena desafiou ele pra um combate ali naquele momento. E aí o Baron Corbin tava indo pro ringue e foi e pausou e falou, olha, na verdade eu não preciso perder tempo com você. Eu tenho a pasta do Money in the Bank, eu sou futuro campeão mundial, eu tô indo embora, né? Não vou perder tempo. E tava indo embora mesmo quando de repente ele é interrompido pelo Daniel Bryan, né? O gerente geral, que eu ia falar general manager, né? Daniel Bryan vai lá e fala pro Baron. Aliás, ele antes de conseguir falar, teve um pop absurdo, né? O Daniel Bryan tem uma popularidade enorme no Canadá, em todo lugar ele tem, só que acontece que nos Estados Unidos ele tá acostumado a ter a presença dele. No Canadá não é sempre, então ele foi lá e apareceu um pop absurdo. Nessas horas até dá saudade do Daniel Bryan por todo esse pop que ele tem. Esse sim não é só mídia, esse sim na verdade é o contrário, por não ter tido mídia que ganhou popularidade, porque a galera foi fazer todo aquele movimento Yes em 2014, etc. Vocês sabem a história, quem não souber, qualquer dia eu faço um vídeo explicando. E de qualquer maneira ele falou então pro Baron Corbin que ele não sabe se o Baron Corbin é uma lata de lixo ou se ele é o futuro campeão mundial, mas que no SummerSlam ele vai lutar com o John Cena, né? Confirmou o óbvio. O John Cena contra Baron Corbin pro SummerSlam. Eu achei um segmento legal, o John Cena principalmente, porque o John Cena proma muito bem. Isso é uma coisa que não tem como negar. O John Cena se comunica muito bem. Pra mim, ele se comunica melhor que o The Rock. Tem gente que fala que The Rock é o melhor promo da história. Não, The Rock fala muito bordão e às vezes fala um negócio nada a ver, só que bota ênfase. O John Cena não, ele é um comunicador nato. Ele improvisa, ele não precisa falar bordão, ele não precisa botar ênfase em nada do tipo. Ele sabe falar meio que quase perfeito por aí. Ele, Triple H também, é verdade que Orton também. Aquela geração passada é simplesmente muito bem treinada, se desenvolveram muito bem, né? O Chris Jericho, entre outros. E combate com o Baron Corbin. Assim, eu queria que o John Cena tivesse enfrentado o Mahal, porque esse hype tinha que ser passado pro título mundial, pro Mahal que tá precisando. Só que eles resolveram passar pro Corbin, não pro Mahal. Assim,
Eu preferi o Mahal, mas o Corbin, por ser Mr. Money in the Bank e provavelmente futuro campeão mundial, vai ser bom pro Corbin também. A verdade é que quem fica com o John Cena nos eventos grandes, seja o WrestleMania, seja o SummerSlam, Survivor Series, é uma boa escolha, é uma boa coisa. Quem fica com o John Cena pra esses eventos, mesmo que sair derrotado, leva alguma coisa. A não ser que você esteja numa boa sequência e depois seja enterrado, tipo Rusev, Bray Wyatt, esse tipo de coisa. Mas sempre ganha ali os holofotes. E o Baron Corbin, como o Mr. Money in the Bank, até então não tinha feito nada demais. E agora vai ter o John Cena como adversário pro SummerSlam. Então é algo grande pra ele. Se ele perder, normal, Mr. Money in the Bank de fato tem que demonstrar ser um pouco mais frágil, por assim dizer. Tem que perder alguns combates pros caras importantes. Claro, não tô dizendo que ele tem que perder todo o combate, é aí que muita gente confunde. Não, se ele for enfrentar Sami Zayn, beleza, ele vencer. Enfrentar Ty Dillinger, beleza, ele vencer. Enfrentar Chad Gable, beleza. Mas quando for enfrentar um nível mais ou menos dele ou mais, aí ele tem que perder. Tipo, perder pro AJ Styles, perder pro John Cena, perder pro Orton, perder pro Nakamura, perder Kevin Owens, entre outros. Aí ele tem que perder pra esses caras desses níveis. Então, mesmo se ele perde pro John Cena, faz parte do perfil dele. E pelo menos ele teve uma rivalidade, teve uns holofotes ali no SummerSlam e tal. E a galera do SummerSlam, geralmente, ela é muito animada e boa parte não gosta de John Cena. Então, mesmo que eles não gostem do Baron Corbin, é capaz de eles torcerem pro Baron Corbin porque eles não gostam de John Cena. Então, isso ajuda também a popularidade do Corbin. Que era pra estar acontecendo isso com o Mahal, mas eles preferiram fazer com o Corbin. Então, na verdade, eles até que acertaram, mas infelizmente um ia ficar sem, então resolveram deixar o Mahal sem, né? E se ele ganha, ele se leva pra caramba. Vencer o John Cena no SummerSlam, seja roubado, seja limpo, é sempre um grande feito, né? Apesar de que, conforme o tempo tá passando, tá virando moda já. Todo mundo tá batendo nele, né? Vamos ver. Em 2011 foi o CM Punk, em 2012 de novo o CM Punk. Em 2013 foi o Daniel Bryan, em 2014 o Lesnar, em 2015 o Rollins, em 2016 o AJ Styles. Agora quem sabe o Baron Corbin. O John Cena perde em SummerSlam muito e muito mesmo, né? Quem sabe agora isso acabe, né? Eu não sei se essa sequência tem alguma coisa a ver com alguma storyline futura que a WWE queira trabalhar, de o John Cena vai ter um combate no SummerSlam, vai perder porque sempre perdeu, ou se é só coincidência mesmo, a WWE resolveu fazer isso, não sei, mas vamos ver, né? As estatísticas dizem que o John Cena vai perder, então vamos lá, nem sempre dá pra confiar nas estatísticas. Mas seguindo o show, nós tivemos a entrada dos ex-campeões de tag Jimmy e Jey Uso, né? E eles teriam um combate de tags ali contra Ty Dillinger e Sami Zayn. Sami Zayn no Canadá, tal, teve seu pop. E de novo Ty Dillinger e Sami Zayn fazendo tag, né? Eles tiveram ali um combate que não foi lá grande coisa, normal. E no final foi um pouco estranho, porque o Sami Zayn foi jogado pra fora. E depois disso, o Ty Dillinger foi derrubado. Aí o Jimmy e Jey Uso ali fizeram aquela combinação de chutes na perna dele, no joelho dele. Fez uma chave de submissão no Ty Dillinger. O Ty Dillinger deu tap out e desistiu. Vitória de Jimmy e Jey Uso, né? E Sami Zayn e Ty Dillinger perderam. Aí os Jimmy e Jey Uso começaram a promar depois, falando que no SummerSlam eles seriam os próximos campeões de tag ali. O New Day não tinha pra nada. Até que então finalmente aparece lá o Big E na rampa, né? E eles ficaram olhando pro Big E, só que aí se distraíram pelas costas, apareceu o Xavier ou o Xavier e o Kofi Kingston começaram a atacar eles. Chegaram a pegar a cadeira, queria dar cadeirada, mas eles conseguiram fugir, né? O Jimmy e Jey Uso fugiram enquanto o New Day ficou ali no ringue vibrando, né? E foi esse. Bom, primeiramente derrota do Ty Dillinger de novo, que já se conformou agora como o jobber do SmackDown. Zayn não é o principal jobber que tem o Ty Dillinger, mas se não tivesse o Ty Dillinger, ele que seria, né? Eu diria que o Ty Dillinger é tipo o Apollo Crews do ano passado e o Zayn é tipo o Ziggler do ano passado, mais ou menos essa, né? É exatamente isso que tá acontecendo. Agora a esperança dos babyfaces ali de se salvar é o Chad Gable, cara. Eu espero que o Chad Gable, que não apareceu nesse SmackDown, não vai ter nada pro SummerSlam pra ele? Eu acho que não, mas que depois do SummerSlam ele ganha um push ali, começa a disputar algum título ou outro, tal, uma rivalidade pra ele. Porque Zayn e Ty Dillinger, cara, tô perdendo a esperança, principalmente Ty Dillinger, eu acho que já era. O Zayn ainda, só se vencer o Mike Kanellis dá pra pensar em alguma coisa, mas se perder também enterra porque já era, né? Agora em relação ao Jimmy e Jey Uso contra New Day, né? Tá confirmado um combate deles pro SummerSlam, acho que o New Day vai reter. Assim, sempre é bom ver um combate deles, sempre sai algo interessante. Raramente você vai ver uma luta do New Day contra o Jimmy e Jey Uso, isso desde 2014, se eu não me engano. Porém,
porém ainda assim não deixa de ser repetitivo. E dependendo dos combates que tem pra esse SummerSlam, talvez ele se encaixe até no kickoff. Não que o kickoff tenha que ser sei lá, um lixo, um combate curto. Não, dá pra fazer um kickoff, um combate bem feito. Se não me engano, o Jimmy J. Uso já fizeram um combate em kickoff bem feito, que foi contra o Shield. Na época que o Roman e o Rollins eram campeões de tags, era um dos melhores combates, não o melhor da história do kickoff. Um combate de tags, válido pelo título. Então, dá pra encaixar, talvez. Pelo menos dar espaço pro SummerSlam mesmo, ter combates que não aconteceram antes, combates mais relevantes, né? Mas pelo menos vão defender esse título, né? Diferente do título do Continental, que talvez nem sequer seja defendido lá, enfim. Mas isso aí é assunto de outro show, do Monday Night Raw, né? Bom, depois então, Randy Orton sendo entrevistado ali pela Renee, né? E ele falou lá sobre o Rusev, falou que o Rusev estava no lugar errado, na hora errada, no dia errado. E que ele quer vencer o Mahal naquela noite, né? Que estava marcado um combate dele com o Mahal pro evento principal. Pra meio que tentar se vingar das vezes que o Mahal conseguiu sobreviver ali como campeão, né? E dessa vez não teria os Marajinhas pra ajudá-lo. Bom, aí então depois tivemos mais um Arquivos da Moda, né? O Tyler Breeze lá tava ainda tentando descobrir o que aconteceu com o Fandango. E ele tinha levado lá o Conor Victor do Ascension para conversar com eles e contar sobre o sonho que ele teve na semana passada, de que eles estavam todos ali possuídos, aparecendo no sonho dele. Aí ele foi no espelho para conversar com ele mesmo. Aí ele deu uma olhada pro painel, quando voltou pro espelho tava lá o Fandango, né? O Fandango tava lá com a meia toda enrolada ali. E falou que aconteceu alguma coisa estranha com ele, mas agora ele podia prever o futuro, né? E ele falou que entraria ali naquela porta o homem que pegou o cavalinho deles e acabou com o cavalinho deles, né? E quando entrou então um velhinho lá, e de longe eu tava tentando reconhecer quem era. Aí eles foram e falaram, né? É o Arn Anderson, né? Antigo, grande wrestler por sinal. E eu achei que esse cara já tinha morrido. Eu juro que já teve até um tributo a ele. Eu achei que ele tinha morrido, mas não, ele tava vivo ainda. E ele falou que de fato foi ele, que ele não gostou do cavalinho. Eu não entendi direito o motivo, porque eu tava mais assim, chocado com ele ainda tá aparecendo ali. Mas enfim, pelo menos eles já descobriram quem pegou o cavalinho, mas não descobriram ainda quem atacou eles, né? E colocou lá que continua. Cara, eu não sei, eu não tenho ideia de quem atacou eles. Eu tinha pensado já no Luke Harper, no Eric Rowan. Só que nesse último fim de semana teve uma live event que o Eric Rowan se juntou ao English, meus amigos. Isso mesmo, ao English. E o Luke Harper se juntou ao Sin Cara. Inclusive tava utilizando uma máscara preta. Foi um negócio bizarro, assim, nem nada a ver, né? Os caras tudo diferente do outro se unindo ali pra fazer tag. Então é meio difícil acreditar que possam ser eles. Quem sabe seja o Zenith. Mas, cara, tinha que ser revelado isso pelo menos até o SummerSlam, né? Porque estão levando isso, apesar que tá interessante esses episódios curtinhos. Tá interessante até. Eu só espero que na hora de revelar não seja uma decepção. Porque enrolar tudo isso pra ser uma decepção ia ser definitivamente uma decepção. Bom, em seguida então tivemos um combate feminino, Charlotte contra Lana, né? A Lana que tinha pedido lá pra ter um combate com a Charlotte, porque ela queria ser melhor com a Tamina, não sei o que, blá blá blá. E foi lá então voltar com a Charlotte. E as duas, a Charlotte ficou brincando com ela, né? Ficou brincando com a Lana. E o momento da luta, a Lana tava meio que jogada ali pro chão, né? A Charlotte tava meio que segurando ela ali pra não escapar. E aí meio que sem querer querendo, a Lana puxou a roupa de luta ali da Charlotte. Só que não tava virado pra câmera, tava virado pro público. Ou seja, aparentemente deu pra ver a bunda da Charlotte e quem tava na arena viu. Tanto que pra comprovar isso, depois o pessoal ficou gritando thank you Lana, porque a Lana puxou sem querer ali a roupa da Charlotte. Então, pra você ver, provavelmente algum espertinho deve ter gravado com o celular ali, com alguma câmera que tava na arena, mas rolou isso e continuou o combate. E depois a Charlotte, depois de humilhar a Lana, fez lá a ponte lá, né? E venceu então o combate, como já era meio óbvio, né? A Charlotte perder pra Lana seria uma surpresa. Pra Charlotte no SummerSlam, eu não tenho ideia do que eles podem aprontar. É como eu falei, eles deviam ter pensado em algum combate feminino pro SummerSlam, da Carmella, da Charlotte ali. Porque deixar a Miss Money in the Bank sem lutar no SummerSlam, deixar a Charlotte sem lutar no SummerSlam é meio estranho. E falta só uma semana. Eu tô achando que vão realmente não fazer nada, né? Infelizmente. E já pra Lana, daqui a pouco vai ter um segmento envolvendo ela e a Tamina e eu já converso sobre isso, né? Em seguida, nós tivemos então lá a entrada do Shane McMahon, comissário do SmackDown Live, que se confirmou
como juiz do combate de Kevin Owens contra AJ Styles pelo título americano do SummerSlam. Então chamou os dois. Chamou o Kevin Owens, tava lá na terra natal, Canadá. Tinha muita galera com a camisa do Kevin Owens lá. Só que ele não teve tanto pop como eu achei que ele teria. Extraordinário, igual ele já teve na WrestleMania 32, por exemplo, né? E depois chamou o AJ Styles, que também não foi tanto pop assim. E aí ficou dividido depois dentro do ringue. Tanto o AJ Styles como o Kevin Owens ficou meio que 50% da torcida ali. Pra vocês verem a popularidade do AJ Styles. Esse sim não é mídia. Esse sim todo mundo ama e tem um motivo. E não importa o lugar. O cara tá fora de casa e tem a mesma tanto de torcida que o seu rival. Impressionante. E aí então o Shane foi e começou a conversar, né? Falou o que aconteceu. E primeiramente ele disse pro Kevin Owens que o Kevin Owens na semana anterior tinha meio que gritado com ele, falando, meio que pressupondo ali que ele, Shane, poderia prejudicar o Kevin Owens na luta e tal. Não confiava no Shane. E aí o Kevin Owens foi e falou que ele falou aquilo de cabeça quente, que ele pedia desculpas, né? Na hora até estranho, falei, ué, como assim? Kevin Owens pedindo desculpas? E falou que ele não teme o Shane não, ele vai bater o AJ Styles, mas que era pro Shane pensar bem em quem que ele tava lidando ali, porque o AJ Styles alguns meses atrás tinha feito o seguinte, e aí mostrou as cenas lá de março, quando o AJ Styles bateu no Shane, pra rivalidade na WrestleMania, onde quebrou o Shane ali no carro, bateu a cabeça, etc, né? Bom, e então o AJ Styles foi e falou pro Kevin Owens, olha, eu sei o que você tá tentando fazer, você tá tentando criar uma discórdia aqui pra ver se o Shane rouba pra você no SummerSlam, mas não, isso não vai acontecer. E fora que o Shane, ele fez uma citação meio que pensando ali no que aconteceu já no passado, onde quando o Vince já roubava alguns combates e falou que não vai ser prejudicado por um McMahon, né? E aí o Shane foi e falou pro AJ Styles tomar cuidado, que na verdade ele tá confundindo os McMahons, ele não trabalha daquela forma. E aí então o Kevin Owens falou que no passado de fato o McMahon já havia feito algo com o canadense, né? Se referindo a Montreal Screwjob que teve lá do Bret Hart, HBK, do Vince, etc, etc. E aí o público na hora entendeu a referência, foi e vibrou. E aí o Kevin Owens vai e fala, só que ele mereceu, né? Aí o público já ficou puto de novo com o Kevin Owens, né? E aí o Kevin Owens falou também que ele buscou alguns combates que o Shane já foi juiz no passado e achou o seguinte: um combate do Stone Cold contra o Mankind em 98. E aí o Shane vai e faz a contagem 1, 2 e no 3 ele não faz, depois mostra o dedo do meio. Eu lembro, essa é uma das cenas mais hilárias que eu já vi também na história da WWE, né? E aí o Shane falou que pra eles ficar tranquilos ele vai ser totalmente imparcial, aquilo foi o passado. E ele só deu um aviso, ele falou, por favor, não me deem um motivo pra mim interferir na luta. Eu não quero interferir, mas não me dê um motivo. Ou seja, ele deu a entender que talvez sim ele possa roubar pra um dos lados, por algum motivo. E aí então o AJ Styles vai e fala pra eles lutarem naquele exato momento ali, ele e Kevin Owens. O Kevin Owens vai e fala que ele quer ganhar o título americano nos Estados Unidos e não em qualquer lugar como no Canadá. E eles vão pra porrada ali e tal, começam a se bater, o Shane tenta separar. E quando o AJ Styles tenta fazer um pele kick no Kevin Owens, ele acaba acertando o Shane, o Kevin Owens foge pra rampa, né? Ou seja, o Shane foi atacado sem querer pelo AJ Styles, né? O que já mostra meio que uma referência desse combate. O Shane falou, não dê motivos pra eu interferir nessa luta. Ou seja, esse motivo provavelmente é irritar o Shane durante a luta ou bater no próprio Shane, no próprio juiz. O que o AJ Styles acabou de fazer. É tudo que o Kevin Owens está tentando desde o começo. Criar uma discórdia, fazer o Shane se irritar com o AJ Styles, pro Shane atacar o AJ Styles, pro Shane roubar ali e fazer o Kevin Owens vencer. Porém, eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que o Kevin Owens vai se irritar com o Shane, eu acho que ele vai acabar acertando o Shane, vai acabar batendo no Shane, vai rolar alguma treta entre eles, o Shane deve prejudicar o Kevin Owens deve ser derrotado graças a isso, e com isso deve rolar uma rivalidade nos próximos meses aí do Kevin Owens contra o Shane. É o mais certo a se fazer. Pode sim o Shane ajudar o Kevin Owens, o Shane prejudicar o AJ Styles, e aí a rivalidade ser do Shane e do AJ Styles, o Kevin Owens seguir como campeão, só que é mais, assim, é melhor até o AJ Styles seguir como campeão, assim como tem mais sentido do que ser o Kevin Owens. Kevin Owens e Shane seria uma rivalidade mais interessante, já teve do AJ Styles contra o Shane. Assim, o segmento foi bom, pela primeira vez um segmento ali bom nessa rivalidade que está há meses.
E talvez essa seja a melhor luta que eles tenham finalmente, depois de várias que tiveram. Assim, não teria sido algo ruim pro SummerSlam. Eu vou corrigir aqui. Semana passada acho que eu critiquei demais injustamente. Não é tão horrível isso, AJ Styles e Kevin Owens. Os caras são bons wrestlers, são superstars. Só precisava acertar um motivo nessa rivalidade. E acertaram, colocaram o Shane ali como juiz. Eu achei que não ia virar de porcaria nenhuma, mas até que virou. O problema é que vai repetir já pela milésima vez isso. Então já não é aquele mesmo hype que poderia ter caso fosse a primeira ou caso fosse apenas uma revanche. Mas ainda assim não é de todo ruim, até porque vai render um bom combate, eu acho. Agora, se for uma decepção, aí, meus amigos, aí eu não perdoo nunca mais essa rivalidade. Eu não perdoo nunca mais, porque não vai ter nada pra salvar, não vai ter nenhum argumento pra dizer, não, esse aqui tá de parabéns porque teve pelo menos isso de interessante. Não vai ter nada, não vai ter nada que a gente vai conseguir lembrar de memorável, de interessante na rivalidade desses dois. Então eu espero que renda um bom combate, um desfecho ali interessante. Eu acho que vai ter um desfecho interessante sim, não envolver o Shane à toa, mas sei lá, né? Sei lá. Bom, no backstage estava lá a Lana, né? E apareceu a Tamina pra falar com ela. E a Tamina falou que a Lana tinha sido muito arrogante, né? Quis pensar alto demais e tal. E aí então falou que a Lana quis dizer que queria ser melhor que ela, mais bonita que ela, não sei o que e tal, blá 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 blá. Eu não entendi direito a discussão. Aparentemente parece que a Lana prometeu que vai fazer a Tamina se evoluir ali na beleza. Eu não sei bem o que ela quis dizer com isso, mas tá, vamos ver aí as próximas semanas. Isso eu acho que vai ser resolvido mais depois do SummerSlam do que pro SummerSlam, já que elas não vão ter nada, pelo menos nada até agora foi confirmado, né? Infelizmente, poderiam ter feito ali alguma coisa envolvendo divas, a Charlotte, a Carmella, precisam de algum combate pro SummerSlam, mas pelo jeito não vão ter. Inclusive a própria Carmella Miss Money in the Bank foi ao ringue para ter um combate com a atual campeã Naomi, né? As duas foram então para um combate, né? E a galera ali tava gritando que queria o James, né? Queremos o Ellsworth, né? E não é que o James apareceu. No fim da luta, o James do nada vai, me empurra a Naomi lá de cima, sem o juizão ver. Lá na terceira corda, a Carmella manda um super kick na Naomi e ganha o combate. Se ela fizer isso depois que fizer o cash-in, não sei que dia, ela sai como campeã. Assim, eu achei estranho pra caramba. Muito estranho, porque tipo, eu pensei que o James ia voltar pra ajudar a Carmella no dia que a Carmella fosse fazer cash-in. Tava no ringue a Naomi, tava no ringue a Carmella. E tava ali o James. O James chegou, atrapalhou a Naomi. Na hora que ele atrapalhou a Naomi, eu pensei na hora, velho, a Carmella vai fazer o cash-in agora. Vai fazer o cash-in agora. Mas não, ela ganhou. E ao invés de fazer o cash-in depois da luta, aproveitando a Naomi morta, ela não fez nada. Eu não entendi bem porque que eles quiseram voltar o James agora. Pra que agora? Volta pro dia que ela for fazer cash-in, né? Inclusive, essa cena do James vindo, atrapalhando a Naomi e a Carmella vencendo ali, a própria Naomi, é uma cena que eu conseguia enxergar, mas conseguia enxergar com a Carmella fazendo o cash-in no SummerSlam, provavelmente. Não no SmackDown, um combate que não é válido pelo título. Ou seja, talvez essa ideia da Naomi perder pra Carmella com a ajuda do James e tal, por ter sido descartada, talvez seja porque a Carmella não vai fazer o cash-in na Naomi, e sim na adversária dela, Natália. Porque lá no backstage, enquanto o James e a Carmella caminhavam, apareceu a própria Natália, falando pra eles não comemorarem muito, porque no SummerSlam vai ser ela que vai tirar o título da Naomi, vai ser ela que vai vencer a Naomi. E a Carmella foi e falou pra ela, olha, eu não tenho nada a ver com o seu combate com a Naomi, eu sou só a Miss Money in the Bank, vou usar meu contrato na hora certa, né? Ou seja, assim, eu acho que, quem sabe a Natália vença, né? E aí vencendo vai e toma o cash-in da Carmella. Na verdade, todo mundo tá esperando o cash-in da Naomi, na verdade é na Carmella o cash-in que acontece. Então não sei. Eu não sei se vai ser pro SummerSlam, cara. Eu acho um bom palco, mas também é um palco bem imprevisível de acontecer essas grandes coisas. O que não deixa de ser ruim também. Nem tudo que é previsível é ruim. Então eu só quero que ela pelo menos acerte esse cash-in. Eu preferia com o James chegando de surpresa lá e ajudando a Carmella a vencer, né? Agora já não vai ter mais aquela mesma surpresa, mas vamos ver onde isso se caminha, né? Bom, depois então tivemos ali uma entrevista da Renee Young com o Shinsuke Nakamura. Na hora que falaram que ia ter uma entrevista com o Nakamura, na hora eu pensei, não, vai ter alguma coisa no ringue, o Nakamura vai aparecer, vai fazer a entrada dele, vai falar lá, tal, nem que for poucas palavras. Mas não, a entrevista não foi no ringue, o Nakamura não apareceu no show,
foi do backstage uma entrevista de conversa ali com a Renee Young na hora. Eu sinceramente não acreditei no que eu tava vendo. Falei, não acredito. O cara que é desafiante ao título mundial já não é grande coisa, ainda vai fazer entrevista no backstage, nem vai na arena pelo menos. Não. Eu, sério, não consegui acreditar. E foi uma entrevista rápida ainda por cima, né? Não deu nem pra eu entender direito o que ele quis dizer. Eu nem consegui entender direito o que ele quis dizer. Mas enfim, não deve ter sido nada demais, porque quando tem frases de impacto, geralmente acontece dentro do ringue, né? Conversas de entrevista geralmente nunca é levada muito a sério ali, é mais pra promover certas coisas. Inclusive não é uma crítica que eu tô fazendo só do Nakamura não, essas entrevistas aí. Eu já faço críticas disso, eu lembro que desde um ano atrás, quando tava tendo aquela rivalidade do Rollins com o Roman, e a rivalidade deles teve um dia lá que ficou só em entrevistas no backstage. Eles não fizeram nada no ringue, não foram provar no ringue. Eu lembro que desde lá eu venho criticando esse tipo de conteúdo, fazer entrevistas no backstage. Cara, não tem graça isso. Se o cara for um part-timer eu até entendo, mas não tem graça fazer entrevista no backstage. Não tem senso nenhum. É muito chato mesmo, né? Mas eu até entendo ter feito isso com o Nakamura, porque ele não sabe promar direito, então tem que fazer uma entrevista ali editada, tem que botar perguntas ali meio fáceis, para ele falar poucas palavras, porque ele não sabe falar muitas, né? E é isso aí, né? É o Nakamid de sempre. Bom, e aí então, no evento principal, Jinder Mahal, campeão mundial contra Víbora Randy Orton, né? Sem os marajinhos dessa vez, eles foram pro combate. E o Mahalzão com um pop absurdo. O cara teve mais pop que o Kevin Owens, pra vocês terem noção. E vale lembrar que ele é canadense, né? Claro, quebrando a kayfabe. Na kayfabe, ele tem a gimmick, ele tem um personagem de indiano. Mas, na vida real, ele nasceu no Canadá, ele é canadense. E os canadenses não querem nem saber que a gimmick dele é da Índia. Eles, mesmo assim, gostaram pra caramba dele. E só pra deixar claro, o Chris Jericho, que é amado do Canadá, ele é americano, tá? Ele não é canadense, e os caras amam ele mesmo assim. Então, pelo menos os canadenses às vezes sabem viver a kayfabe, só quando lhes convém, né? Porque quando não lhes convém, eles não querem viver. Mas enfim. Já o Orton não foi vaiado, mas também não foi apoiado, porque os caras preferiam um adversário dele, né? E aí rolou então um combate, o Orton batia pra caramba, tava dando uma surra no Mahal. Mas o Mahal ali, quando acertava alguns poucos golpes, a galera gritava pra caramba. E o Nakamura assistia lá pela televisãozinha, né? O combate foi mais ou menos a nível do que eles tiveram lá no Backlash, sem grandes coisas, claro, sem envolvimento dos marajinhas também. E ao final ali, teve um final até que interessante, com o Mahal fazendo ali primeiro uma joelhada, depois um super kick, que por sinal os golpes do Mahal tem um stiff incrível, né? Parece até que acerta pra valer os golpes dele, as cotoveladas, joelhadas, super chute e tal. Não que ele tenha um moveset vasto pra caramba, né? E no final parecia que ele ia fazer então ali a cobra clutch pra encerrar, mas não, o Randy Orton conseguiu fazer o RKO e aí não veio ninguém. Eu achei que ia ter Rusev interferido, mas não fizeram isso. Fizeram o Orton fazer pinfall e saiu com a vitória mesmo, né? Bom, finalmente o Randy Orton ganhando uma do Mahal, amém, aleluia. O Orton não tinha ganhado nem aquela vez nas tags, né? Agora ganhou uma do Mahal sem valer o título. E o Mahal mostrou que sem os marajinhas ele não tem muita chance de vencer. Se não conseguiu vencer o Orton, provavelmente o Nakamura também ele vai ter dificuldades. Ou seja, eu gostei dessa ideia. É algo que eu vou falar há muito tempo. Se não vale título, se é show semanal, põe o Mahal pra vencer, pra perder. Claro, você não vai colocar ele pra perder pra um jobber, mas coloca pra mostrar que ele realmente precisa dos marajinhos, mostrar que ele é um cara covarde, mostrar que é um cara que tá ganhando na sorte ali, mostrar que ele é vulnerável. Sabe, não precisa botar ele invencível se ele precisa de ajuda pra vencer. Não, realmente, vem essa ideia de que ele vai perder ali se não tiver os marajinhos. E foi o que fizeram agora com o Orton batendo ele, né? E depois ainda, quando o Orton tava comemorando na rampa, veio o Rusev ali bem na hora de encerrar o show e mandou um super chute ali no Randy Orton, né? Eu não sei nem se teve alguma coisa transmitindo pra continuar na WWE Network depois disso, talvez até tenha tido, mas eu não vi, então por isso que eu não vou informar aqui. Mas enfim, foi isso, né? Então, pra você ver, eu acho que o Orton, por ter vencido agora, ele vai, acho que perder pro Rusev. Eu tô achando que ele vai perder mais uma, já vai ali pra mais um pay-per-view derrotado, mas ele ganhou na WrestleMania, ele tem um currículo enorme. O Rusev precisa mais dessa vitória do que dele, porque o Rusev já perdeu pro John Cena quando retornou. Fora que eu acho que o Orton deve sumir depois do SummerSlam, deve ficar um tempinho ausente, não sei se é verdade, mas pelo que eu sei,
ele tinha meio que um calendário menor. Então, por exemplo, em 2015 ele deu uma sumida uma época, aliás, não foi em 2015, foi em 2014 ele sumiu uma época, voltou depois no começo de 2015, depois sumiu por causa de lesão, aí voltou no passado, eu não sei não, talvez ele comece a sumir agora e volte lá pro Survivor Series, volte lá pro Chelsea, não sei. Não sei também se seria uma boa pra ele sumir agora e uma boa pro SmackDown. Mas eu acho que o Rusev deve ficar com a vitória, né? Vai ser uma surpresa se o Rusev perder. Se bem que os dois precisariam dessa vitória, se for avaliar bem. Mas acho que o Rusev precisa um pouquinho mais, né? E, bom, em relação a Orton e Rusev é isso. Sobre Nakamura e Jinder Mahal, cara, assim, eu tô tentando lembrar um cara que tinha tanta mídia como esse Nakamura tem. É impressionante, cara. Eu nunca vi um cara com tanta mídia como o Nakamura. Eu não consigo entender como que... O que os caras tá pensando em relação ao Nakamura. É impressionante, cara. Tipo, quando eu tava lá em 2015, quando estavam falando de chegar alguns talentos da NJPW, aqueles fãs, amigo meu, raiz mesmo de NJPW, falava que ia chegar um japonês na WWE, falava pra mim que esse japonês era bastante superestimado na própria NJPW. Os fãs de NJPW, os raiz, né? Os que começou a assistir agora não, os que assistiam já desde antes. Que por sinal, fã raiz, na verdade, nem assiste WWE direito. Mas enfim, voltando ao assunto, eles falaram, ó, tá chegando um cara aí, eu não gosto muito dele e tal. Eu tinha amigos que não gostavam do Nakamura na própria NJPW. E aí quando falou que ia pra WWE, eles avisaram que esse cara ia ser superestimado. E é impressionante como o cara chegou, o cara não fez absolutamente nada demais. Tipo, ele não é um AJ Styles, sabe? Essa que é a diferença. A gente tá falando de um AJ Styles, que é um cara fenomenal, que é um cara demais, e de um Nakamura, que é um cara bom, que tem sim um bom selling, é um bom wrestler, tem um bom Steve, tem uma boa psicologia, mas, cara, só isso não vai, não sabe fazer promo direito, um personagem meio nada a ver. E assim, botam um hype nele que é impressionante. Tudo bem, não tô dizendo que ele é um inútil, que ele tem que ser jobber, nem nada do tipo. Não, normal, talvez até mereça ser campeão mundial um dia. Mas eles botam hype no cara como se o cara fosse, sei lá, o Brock Lesnar, o Undertaker, um deus, uma lenda. Como se ele fosse o AJ Styles, por exemplo, sendo que não é. É só o Nakamura, tá ligado? É só o Nakamura, não tem nada demais em ring, em mic, em personagem, nada. É só um carinha japonês, meio que engraçado ali, uma cara estranha que tem uma boa entrada e pronto. E é impressionante como os caras botam nele algo assim como extraordinário, como se ele fosse o Pelé do Pro Wrestling, um deus do ringue, sendo que nem é nada disso, tá ligado? Não é nada disso, tem uns milhões da WWE melhor que ele, só não tem a mesma mídia que colocam no Nakamura. É uma coisa que eu não entendo. E eu vejo que muito disso não é nem da galera que assiste no JPW, que muitos costumam falar, não, o Nakamura só é o que é porque os fãs da NJPW ficam botando esse hype. Não! Fã da NJPW raiz mesmo, que por sinal, fã da NJPW raiz nem sequer deve assistir WWE, mas tem uns que ainda assistem uma hora ou outra, eles mesmos já criticavam o Nakamura antes do Nakamura entrar e já falavam que ele era superestimado. Não é esses que vê uns highlights no YouTube ali e já fala que é fã, ou que começou a assistir recentemente, ou que viu lá a rivalidade dele com o AJ Styles e pronto, já acha que é como se fosse HBK contra o Undertaker, né? Triple H contra HBK, só porque eles tiveram um combate interessante na JPW, que também não foi grande coisa, e convenhamos, quem fez a luta ficar tão foda mesmo foi o AJ Styles. Então, é impressionante, se o cara não fosse rival do AJ Styles, e se ele não viesse da NJPW, não teria essa mídia toda, mas a WWE insiste em botar em cima. No NXT já era assim desde quando ele chegou, depois ele veio. Me diz qual luta do Nakamura foi uma luta espetacular, uma luta boa, uma luta que foi incrível, uma luta que foi assim, de encher os olhos. Não tem. Você acha de caras que às vezes até inferiores tecnicamente do que ele, mas não acha do Nakamura, pra você ver. Rivalidade foda do Nakamura também não. O cara acabou de chegar, tá ligado? Rivalizou com o Ziggler, com o Corbin, duas rivalidades rasas, e já vai ter chance pelo título ali e talvez até ganhar. É um bagulho que... Cara, não dá pra colocar na cabeça. É impressionante. É Nakamídia. Não tem outra explicação, cara. Não tem outra explicação. Impressionante o que esse cara tem de mídia. Tipo o Neymar no PSG. A diferença é que o Neymar não é só mídia. Ele joga, ele tem talento. Já o Nakamura, pelo que colocam, não é o que corresponde dele como atleta, como superstar. É impressionante como os caras vendem essa ideia. E tem gente que compra. E muitos desses que compram essa ideia
Inclusive são haters do Roman, falam, não, eu não gosto do Roman porque a WWE vende a ideia de que o Roman é o melhor e eu não me manipulo pela WWE, a WWE não me manipula, o Roman Reigns é só mídia, eu gosto do Nakamura, sendo que, pera aí, você tá falando que não gosta do Roman porque falando que ele é só mídia, que a WWE tá manipulando, tá fazendo ele parecer um grande fodão, mas o Nakamura você tá gostando, tá fazendo exatamente o que ela quer. Meu Deus do céu, eu não sei como esse cara tem a popularidade que tem. É incrível, incrível que os caras amam ele. Eu não sei se é que falam, inclusive, que o próprio Bob Roode é por causa da entrada. Eu acho que influencia sim a entrada do cara, a theme song do cara. Mas o Bob Roode, pelo menos, ele é um bom superstar. Já teve experiência na TNA, ele tem uma boa mix skill, tá fazendo um reinado legal no NXT. Agora o Nakamura, nem isso, nem isso. E os caras amam, os caras adoram. E o tanto de gente que cai nessa mídia que a WWE põe no Nakamura é impressionante. É gente esperta, gente que não cai em outras, mas nessa eles abraçam. Eu não sei porquê. Talvez seja porque o AJ Styles gosta dele, é rival dele. Talvez seja porque é um work. É impressionante, impressionante, cara. Eu não consigo engolir essa ideia, não consigo mesmo. Eu, sei lá, eu tô começando a achar que o Mahal de alguma forma vai conseguir reter. Eu não sei se ele vai estar com os Marajinhas. Parece que os Marajinhas vão ficar fora do SummerSlam. Ou seja, até por isso que ele perdeu pro Randy Orton agora, pra mostrar que ele sem os Marajinhas tá vulnerável, pode perder ali a qualquer instante. Ninguém espera do Mahal vencendo o Nakamura se não for com ajuda. E essa ajuda, se não pode ser dos Marajinhas, não dá pra saber quem que vai fazer isso. Mano, eu não sei, é muito difícil saber o que vai salvar o Mahal ou se ele mesmo vai conseguir vencer o Nakamura. Mas eu só sei que eu vou gravar minhas reações e se o Mahal vencer o Nakamura, meu irmão, eu vou zoar. Mas eu vou zoar, eu vou fazer dancinha, porque, meu Deus do céu, vai ser meio que um desabafo ali a vitória do Mahal em cima do Nakamura, porque eu não aguento esse Nakamura. Mas galera, deixa o like, inscreva-se no canal e eu volto amanhã.